Deus, né? E enquanto você está abrindo aí em Colossenses capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15, eu quero dizer para você que nós estamos falando sobre a tentação da quarentena, parte 2. É que está dando um... Alô? Capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15. Está dando algum retorno aqui, meio esquisito aqui. Está meio embolado. Alô? Acho que agora... Ok? Então, nós estamos falando sobre a tentação da quarentena. E hoje vai ser a parte 2 dessa mensagem. Isso, agora sim. Vai ser a parte 2 dessa mensagem, a tentação da quarentena. Você vai falar assim, pastor, mas a gente passa por isso, a gente passa por essa situação. A gente passa por essa situação sim. E você vai entender como que o apóstolo Paulo orientou essa igreja e ajudou essa igreja, e com certeza estará ajudando a cada um de nós. Vamos ler então Colossenses 2, de 8 a 15. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, o quê? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Você poderia dizer exatamente como você se sente quando você ouve o versículo 15, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Graças a Deus pela sua palavra, e com certeza Deus irá falar ao meu e ao seu coração nesta hora. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos exaltar o teu nome. Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nesta hora, e que através, ó Deus, da tua palavra, através da tua mensagem, que com certeza vem do Senhor para o teu povo, o Senhor possa nos abençoar rica e poderosamente, nos sustentando, nos fortalecendo e nos fundamentando em Cristo Jesus. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, na semana passada nós falamos de Colossenses capítulo 1, você deve ter acompanhado aí, tanto pelas lives ou não, mas algo muito interessante nos chama a atenção dentro do livro de Colossenses, que é uma situação onde Paulo começa a mostrar para a igreja a necessidade de viver somente para Cristo e não entrar em nenhum outro tipo de filosofia ou sutileza ou até mesmo rudimentos do mundo. Paulo, ele se esforça e continua se esforçando no capítulo 2, dizendo para a igreja o seguinte: ele estava dizendo que Cristo continua sendo suficiente para aquela igreja.
E o que nós precisamos hoje, no século 21, diante de toda essa pandemia, o que nós precisamos hoje? Você pode responder aí da sua casa, você pode responder aqui, você pode estar pensando aqui, mas eu vou dizer para você, o que nós precisamos hoje? De Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. A sabedoria e o conhecimento de Deus estão em Cristo. E Paulo leva a igreja de Colossos exatamente a obedecer exatamente isso, sabendo que através da sabedoria e do conhecimento de Deus, nós não seremos abalados, nós não estaremos sendo abalados, nós não seremos envergonhados se nós buscarmos a sabedoria e o conhecimento de Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque hoje muitas pessoas estão tendo a sensação de derrota, porque elas estão querendo resolver todas as coisas sem a sabedoria de Deus e sem conhecer a Deus. E o que isso traz para nós? Frustração. E quando esses irmãos da igreja de Colossos, eles estavam se envolvendo com as filosofias, com os rudimentos do mundo, com aquilo que estava vindo para a igreja, e queriam levar a igreja de volta a viver dentro das leis judaicas, do movimento judaizante daquela época, o que aconteceu? Essa igreja começou a se perder. E ela se perdeu de tal forma, mas Paulo, antes que ela se perdesse totalmente, ele começa a advertir a igreja em vários momentos. E a preocupação que ele tem com a igreja da igreja de Colossos é a mesma preocupação que ele tem com a igreja de Laodiceia. Então, quando você lê a igreja, quando você vê a carta da igreja de Laodiceia, se você já viu Apocalipse, se você vê essa carta, foi Paulo que endereçou os colossenses, e os colossenses levaram até Laodiceia essa carta. E olha só que coisa interessante, do versículo 2 até o versículo 5, encontram-se algumas coisas importantes aqui. Olha só, o interesse de Paulo pelos colossenses: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte, eu quero que você acompanhe na leitura aí, na Bíblia, juntamente comigo. Ele diz assim: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente ao amor, para que eles tenham o quê? Convicção de entendimento. Isso é muito importante nós entendermos, porque o que nós precisamos hoje, nesse tempo de situação difícil, e que a tentação está batendo constantemente a nossa vida, é uma coisa muito importante. Qual é o seu nível de conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, e daquilo que Deus ainda irá fazer através da igreja dele que está na terra? Qual é o seu nível de conhecimento? Qual é o nível de conhecimento que nós temos hoje para vencer a tentação? E é exatamente isso que Paulo começa a dizer aos colossenses, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter conhecimento daquilo que Deus é na sua vida por intermédio de Jesus Cristo, e através deste conhecimento nós vamos vencer as vãs filosofias, as sutilezas e o rudimento do mundo. Você percebe que tem segredos aqui que estão sendo descobertos, não sei se para você ou não, mas para mim está sendo. Quando Paulo ele começa a mostrar isso para a igreja, algumas palavras saltam aos nossos olhos. Olha só, ele fala assim: entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus e de Jesus. Por que Paulo falou isso? Porque a única forma de nós vencermos a tentação que bate a nossa porta 24 horas por dia, é nós nos rendermos ao pleno conhecimento do mistério de Deus e de Jesus Cristo. Não existe outro segredo. Você que está nos assistindo, não existe outro segredo. Hoje de manhã eu falei pela escola dominical sobre formação espiritual, e é exatamente isso. Nós queremos vencer a tentação.
usando o nosso braço forte ou a nossa vontade. Nós não vamos conseguir vencer, porque a Bíblia já está dizendo aqui que nós precisamos ter o quê? Conhecimento pleno do mistério de Deus e de Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se Paulo falou que existe tesouros de sabedoria e de conhecimento ocultos, significa uma coisa para mim e para você nessa hora: nós precisamos descobrir eles. Se é tesouro, tesouro normalmente está o quê? Escondido, e nós precisamos descobrir exatamente isso na nossa vida. Você percebe que na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 2, 3, 4, ele não fala em nenhum momento de bens materiais. Ele está preocupado com a vida pessoal daquelas pessoas. E quando ele fala tesouros de sabedoria, ele não está falando de riqueza e muito menos de material, coisa física. Ele não está falando nada, ele está falando sobre pessoa. Ele quer cuidar da alma daquela pessoa, ele quer cuidar daquelas pessoas ao ponto de eles conhecerem a sabedoria e o conhecimento de Deus. Por quê? O que está dizendo aqui? Presta atenção aí, acompanhem comigo. Para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. O que é isso? Com lorota. E ninguém te engane com lorota. Olha só que coisa interessante, para que ninguém se engane com lorota. E ele continua aqui dizendo algo muito interessante, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicado, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que nós podemos aqui entender de tudo isso? Uma coisa muito importante: esses irmãos, cada membro dessa igreja havia recebido Cristo. E Paulo reforça a essas pessoas o seguinte: olha, com Cristo nós vamos vencer todas as coisas que vierem contra a nossa vida. Ou seja, o Deus a quem nós servimos, nós precisamos permanecer firmes nele. Por quê? A sutileza do mundo, preste atenção nisso, a sutileza do mundo em tempos de pandemia nos leva a perder a fé, e o resultado disso passa a ser desequilíbrio emocional e espiritual. Você que está aqui, você pode perceber que isso acontece com a gente, acontece constantemente. Só que Paulo, ele começa a instruir a igreja e os membros dessa igreja, dizendo o seguinte: olha, vamos permanecer em Cristo. Por quê? Para que nós possamos amadurecer. Existem 4 coisas interessantes que Paulo fala nessa carta aqui, e é muito importante a gente entender. Olha só, se nós queremos crescer em Cristo, nós precisamos continuar vivendo em Cristo. Se nós queremos crescer em Cristo, nós precisamos continuar a viver em Cristo. A grande dificuldade é que quando surge alguma situação, a gente esquece de viver em Cristo e a gente começa a querer viver com as nossas próprias vontades, daquilo que a gente acha que é melhor para nós, e muitas vezes não é melhor para nós. A segunda coisa que Paulo fala aqui para que nós possamos amadurecer na fé é enraizar e edificar-se em Cristo. Não é só viver, você está entendendo que não é só viver, mas é criar raízes. E essa parte que eu estou falando aqui para você, eu me lembro daquelas palmeiras lá na Califórnia, quando passa aqueles ventos, aqueles tufões, furacões, ciclones. A palmeira, ela chega a envergar assim e fala: vai quebrar. E o que acontece? Ela quebra? Não. Por quê? Ela está muito bem enraizada. E você precisa estar enraizado e edificado em Cristo. A terceira coisa, firmar-se na fé. É preciso ter fé para que nós possamos nos afirmar e nos fundamentar. E além disso, nós precisamos estar fortes na fé. Por quê? Para que nós possamos transbordar de gratidão. Então, olha só: viver em Cristo, edificar e enraizar em Cristo, firmar-se na fé e transbordar de gratidão.
Tem uma palavra aqui que eu gosto muito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso aqui é uma forma de você agradecer a Deus. Vamos voltar então para Colossenses, olha só. E Paulo continua dizendo aqui, vamos ler aqui o versículo 8, e a gente já leu, mas eu quero só ler para você. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo começa a dizer aqui no versículo 8, que é uma palavra que chama muita atenção: cuidado. Cuidado. Tome cuidado no seu dia a dia, porque muitas vezes nós estamos querendo deixar de lado a supremacia e a suficiência de Cristo. Eu quero passar para você uma coisa muito importante. Quando você estiver lendo a carta de Colossenses, você precisa pensar duas coisas importantes. Primeiro, a carta fala de supremacia de Cristo e fala da suficiência de Cristo. E se você entender isso, você consegue entender esta carta. E Paulo começa a dizer por que estava surgindo filosofias e vãs sutilezas. Agora eu quero definir para você o que é filosofia. Filosofia é tudo aquilo segundo a tradição dos homens, ou segundo os princípios que é pertinente ao mundo. Ou seja, são ideias e pensamentos que as pessoas acham que está certo, mas que na verdade não estão. São coisas que não condizem com a palavra de Deus. Vãs sutilezas é trazer outros valores para dentro da igreja que conflitam os valores que a igreja prega e que a igreja vive. Tanto filosofia ou como vãs sutilezas, nenhuma delas levam a Cristo. Nenhuma delas levam a Cristo. Somente o que está aqui no versículo 10 é que nos leva a Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Todo principado e potestade. Não existe outra forma, queridos. É por isso que Paulo ele começa a falar sobre a plenitude de Cristo. E nós precisamos ser tomados pela plenitude de Cristo. Para vivermos nesses dias muito difíceis, sim, difíceis. Mas se nós estivermos cheios da plenitude de Cristo, nós vamos vencer o dia mau. E Paulo ele começa a dizer aqui, eu quero que você acompanhe o versículo 11 e 12. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé, aonde? No poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? É o seguinte: existem bênçãos na minha vida e na sua vida, existem bênçãos para você que está nos assistindo aí, existem muitas bênçãos, mas o que acontece? Que os rudimentos do mundo, que as coisas que vêm do mundo, as coisas que acabam atrapalhando o nosso dia a dia e até mesmo atrapalhando a nossa vida com Cristo. Sabe o que acontece? Uma coisa muito simples, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender, que se nós andarmos em plenitude de vida com Cristo, eu vou dizer para você, sabe o que vai acontecer? Nós seremos aperfeiçoados ainda mais no amor de Cristo. Nós seremos aperfeiçoados na plenitude da divindade de Cristo, porque Ele é o cabeça de tudo e de todas as coisas. Ele é o cabeça da nossa vida, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça da família, e você precisa acreditar nisso e começar a viver nessas condições. Se nós estivermos unidos com Cristo, nós seremos vencedores. E Paulo começa a dizer isto. Por quê? Qual foi o erro dessa igreja? Começou a entrar filosofias e vãs sutilezas, rudimentos do mundo, mas o legalismo judaico virou uma salada naquele lugar, virou uma salada naquela igreja. E deixa eu perguntar, para você que está nos assistindo e para você que está aqui também, quantas vezes durante esse tempo de quarentena, a nossa cabeça virou uma salada? Quantas vezes virou uma salada?
60 vezes. Ou seja, é o tempo da quarentena, é o tempo que a nossa cabeça está uma verdadeira salada. Você entendeu? Por causa disso. Porque nós esquecemos que se nós somos de Cristo, nós somos sepultados com Ele no batismo, e quando nós ressuscitamos, ou nós levantamos do batismo, nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Então não há motivo para que nós vivemos em situações de ter uma salada na nossa cabeça e permitir que as coisas que nós já recebemos sejam colocadas de lado, sendo que o que Paulo está dizendo aqui vocês têm fundamento, vocês têm Cristo, vocês foram aperfeiçoados em Cristo, e agora vocês precisam viver dessa forma. Olha só que coisa interessante, Paulo fala aqui no versículo 12, tendo sido sepultados com Ele no batismo, do qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Deixa eu perguntar para você que está aqui nesse lugar presente aqui, para você que está assistindo em casa, eu quero fazer uma pergunta para você: você é salvo? Ok, amém. Então você precisa entender exatamente isso, que você não precisa mais voltar a viver na lei que diz que você precisa ser assim ou assado para ser salvo, ou para viver de alguma outra forma que você possa alcançar algo diante de Deus. Porque só existe uma pessoa, é Cristo. É Cristo, e Cristo fez tudo isso para nós. Ele nos lavou do pecado, Ele nos deu renovação pessoal diante de Deus, por meio do Espírito Santo, e Ele fez com que a gente seja o quê? Membro do corpo de Cristo. Não vamos permitir que isso faça com que a gente pode, ou nos leve para trás, ou voltar para trás. Porque olha só que coisa interessante, nós acabamos de ler aqui, versículo 13, Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. O que Deus operou não pode ser ignorado. Eu quero dizer algo para você nessa hora: o que Deus operou na sua vida que está aqui, o que Deus operou na sua vida que está nos assistindo agora, e se Ele não operou, Ele pode operar algo maravilhoso na sua vida, não pode ser ignorado na quarentena, não pode ser ignorado na quarentena. Não ignore isso em nome do Senhor Jesus, porque não existe outra coisa a fazer do que nós declararmos que Jesus Cristo basta na nossa vida e na quarentena a qual nós estamos passando. Tendo cancelado, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não despreze o que Deus fez por você, não despreze o que Jesus fez lá na cruz, não despreze. Irmãos, nós não podemos desprezar isso. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque o que Cristo fez na cruz tem um valor muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Você pode ter certeza disso. Eu não posso oferecer nada de bom para você, mas Deus pode. Eu não posso dizer para você que você amanhã vai ter R$1 milhão na conta, mas Deus pode fazer milagres, irmãos. Não sei se Ele vai te dar 1 milhão, 5 milhões, não sei, mas Ele pode te ajudar de todas as formas. Ele pode suprir a sua necessidade de acordo com aquilo que você precisa. A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. E olha só que coisa interessante, aqui está dizendo que Jesus, Ele removeu inteiramente todo o pecado e colocou o pecado na cruz. Sabe o que isso significa? Que nós não temos mais motivo para andar sobre escravidão. A quarentena não pode nos escravizar, irmãos.
A quarentena não pode nos escravizar, a pandemia não pode nos escravizar, porque eu creio abertamente, eu creio fielmente que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Em suas mãos. Deus tem o controle de tudo. Ah, pastor, mas está morrendo tanta gente. Ok, mas isso era normal. Isso vai acontecer. Pessoas vão morrer, ou seja de coronavírus, ou seja de outro tipo de doença, vão morrer. Mas nós precisamos entender que independente de qualquer coisa, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da sua vida. O nosso Senhor conquistou todos os poderes iníquos que existem no mundo e colocou tudo na cruz. Tudo na cruz. E é por isso que nós podemos declarar o que está em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Eu quero que você, se você puder acompanhar, acompanhe isso nessa hora. Romanos capítulo 8, 33 e 34, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica, e é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só que coisa maravilhosa, Deus está intercedendo por nós. Você sabe por que Ele intercede por nós? Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nessa pandemia, eu quero dizer para você que Satanás não tem poder para colocar você para baixo, não tem poder para anular o que Cristo fez na sua vida. Não tem. Satanás não tem poder para colocar algo na tua vida que Jesus já tirou e foi colocado numa cruz. Ele não tem poder. Agora diz aqui, não venha, eu quero dizer para você, não é que a Bíblia diz, mas é uma reflexão que eu quero fazer com você. Não venha a se colocar novamente à disposição de Satanás. Não venha fazer isso. Não venha perder o controle da sua vida, ou da sua família, ou da sua vida, e você volte a fazer o que você fazia antes de você ter a Jesus. Não volte. Eu sei, e por que eu estou passando isso para você? Porque eu sei que na quarentena nós podemos ter muito tempo ocioso, e esse tempo ocioso muitas vezes vai fazer com que a gente tome decisões extremamente erradas. Por que eu falo isso? Para que você fique atento, não entre no desespero para satisfazer a sua carne mortal. Não permita que o diabo entre para te intimidar e controlar o que você recebeu de Deus hoje. Porque eu sei que Deus te trouxe liberdade para viver os melhores dias da sua vida na face da terra. Agora, você não pode esquecer de uma coisa muito importante. Você não pode esquecer que existe uma batalha espiritual que está sendo travada no mundo espiritual, que é fortíssima. É fortíssima. Porque eu vou dizer para você, Satanás já sabe que ele foi expulso. Você concorda com isso? Satanás foi expulso? Então vamos lá, João capítulo 12, versículo 31. Olha só que coisa interessante. João capítulo 12, versículo 31 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. Este mundo, Satanás vai ser expulso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Só confirmas para mim se é esse versículo, 2 Coríntios 4, 4, mas deve ser isso aí mesmo. Olha só que coisa interessante, Satanás já sabe que ele vai ser retirado desse mundo, e o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Fazendo eu e você perder aquilo que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, mediante a fé pela graça. Irmãos, a batalha é grande. Satanás vai ser atirado
para longe de nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, foi tirado. Satanás, ele vai ser preso em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Olha só, Apocalipse 20, versículo 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás já sabe qual é o destino dele. Não volte para onde Deus te tirou, não volte para onde Deus te tirou, não volte para aquele lugar, não volte para a situação que hoje eu e você estamos passando, e essa situação quer fazer com que a gente volte lá para trás. Eu vou dizer para você: não volte. Porque olha só o que diz o versículo 18: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildemente e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Isso aqui é lindo demais, gente. Isso aqui você precisa ir na sua casa e entender exatamente isso. Sabe o que Paulo está falando aqui? Pare de querer achar que tudo aquilo que você está fazendo não presta. Pare de achar que você hoje está sofrendo por causa da pandemia. Não, nós sofremos por causa do pecado, e o pecado abomina, e o pecado está constantemente querendo tirar a nossa salvação. O pecado está querendo tirar a nossa vida. E quando Paulo começa a dizer aqui que ninguém vos julgue por comida ou bebida, é simples, porque nessa época estava uma coisa acontecendo na situação da vida dos colossenses: o seguinte: olha, não faça aquilo, olha, não toque aquilo, olha, não faça aquilo, olha, não faça aquele outro, olha, não faça não sei o que, olha, não faça isso, não faça aquilo, não. Era isso que eles estavam falando. Os judaizantes, eles estavam voltando, ou querendo fazer com que eles voltassem o que eles eram antes. Eu quero dizer para você aqui, eu quero que você escute isso: a pandemia não tem poder de fazer você voltar para trás. Não tem poder. Você sabe por quê? Porque está dizendo aqui: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Uma coisa muito interessante: pessoas, internet, redes sociais ou qualquer outro tipo de situação pode fazer com que a gente queira voltar lá para trás. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte: se nós estamos com Cristo, se nós estamos firmados em Cristo, se nós estamos edificados em Cristo, se nós estamos buscando sabedoria e conhecimento de Cristo, se nós estamos no mundo, mas tendo sabedoria e vencendo as filosofias, as vãs sutilezas e o rudimento do mundo, nós vamos crescer, o crescimento de Deus. Então aqui existe um outro pensamento para a sua vida. Eu espero que você possa pensar essa semana: a pandemia, ou tudo isso que nós estamos passando, há quanto tempo? Há 60 dias? Há 60 dias, irmãos, tudo isso que está acontecendo, a gente precisa mudar o foco. A gente está colocando foco nas coisas erradas. Nós temos que começar a colocar o foco no quanto Deus quer fazer com que eu cresça nesse tempo. Muda o foco, muda a nossa visão quando nós começamos a entender isso. E isso é muito importante para nós. E nós não podemos deixar que, como parte do corpo de Cristo, que situações adversas nos levem a voltar para trás, a andar para trás. Mas nós temos que ver o que Deus quer fazer conosco nesse tempo de crise. É uma crise, mas nós vamos ter que superar. E a interessante não é a forma como você entrou na pandemia, no dia 15 de março, não é no como nós estamos
como nós entramos, mas nós precisamos colocar em mente o seguinte: como é que nós vamos sair da pandemia? Eu espero que você possa sair cada vez mais forte em Deus. Ah, pastor, mas a gente não está indo na igreja, a gente não está tendo contato com pessoas. Você está tendo contato com pessoas através da internet. Nós estamos em recolhimento e isolados, sim, mas nós não estamos desconectados. Você pode ter certeza disso. Basta você entrar nas redes sociais que você vai estar vendo mensagens da nossa igreja e com certeza vai ser edificante para a sua vida. Versículo 20, já caminhando para o encerramento aqui: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Você percebeu aqui que eu estava dizendo no versículo 16 até o versículo 19, quando Paulo começa a falar ali, ele estava dizendo exatamente isso, que os judaizantes estavam falando sobre isso: não toque, não prove, não faça, não manuseie, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e a falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante e já caminhar para o encerramento. É simples, irmãos. Aqui é muito simples o que Deus está falando para nós, o que Deus está dizendo para nós. Aqui é o seguinte: não viva mais o que o mundo diz que você tem que viver. Não viva da forma que o mundo está dizendo que você tem que viver. Ah, pastor, mas a pandemia fez isso. Ah, a pandemia, ah, o coronavírus, ah, não sei o que, não sei o que lá. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para você, e eu tenho certeza que isso é uma realidade. O coronavírus vai passar. O coronavírus vai passar, irmãos. Vai vir o coronavírus, já vai vir, daqui a pouquinho já vai embora, vai vir outros problemas. E eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa, eu estou errado dizendo que vai vir outro tipo de vírus? Não, o corpo humano está suscetível a todo tipo de doença, e vai surgir outras doenças, seja ela por motivo político, ou seja ela por qualquer outro tipo que possa existir, por ganância, ou por qualquer outro tipo da vontade humana do homem. Eu quero dizer, o coronavírus vai passar, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Eu entrei na pandemia, 15 de março. Ó céu, só vida. Daqui a pouquinho acabou o coronavírus. Passa o coronavírus. Aí a gente vai sair. Aí a gente sai de que maneira? Pior do que nós entramos, porque nós começamos a olhar o que o mundo diz que a gente tem que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você aprenda isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sabedoria humana, disciplina humana, qualquer outro tipo de situação que seja humana, não vencerá as investidas de filosofias e vãs sutilezas que o diabo irá colocar na frente da nossa vida. Não vai. O que vai derrotar as filosofias, as vãs sutilezas e os rudimentos do mundo, não é sabedoria humana, não é disciplina humana, não é aquilo que nós achamos que nós podemos fazer para vencer, mas é o que Paulo está dizendo para esta igreja. Eu quero dizer para você, vai ser a supremacia, a suficiência de Cristo, para que nós possamos nos firmar, nos fortalecer, edificar e viver Cristo constantemente, porque religiosidade não salva, religiosidade não vence nenhuma investida do diabo. O que vence o diabo é a minha vida debaixo da poderosa mão de Deus, é o Espírito Santo agindo na minha vida, é a espiritualidade que eu vou buscar em Deus para vencer todos os dias que são maus, segundo o que a Bíblia me diz em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você sabe por que Jesus falou que ele pôde vencer o mundo? Porque ele não era religioso, ele era espiritual. Eu vou dizer para você, não sou profeta do caos, e nem quero ser, mas nós estamos passando 60 dias de pandemia,
Não sei quando isso vai acabar ou quando isso vai parar de cessar. Vai passar. E eu quero perguntar para você que está nos assistindo e todos que estão aqui nesta noite: como vai estar a sua vida espiritual quando a pandemia acabar? Você sabe por quê? Isso é preparo. Isso é Deus preparando você e a mim, preparando a igreja para os dias que vão vir, que serão muito mal. Porque nós vencemos uma batalha, mas outras batalhas virão. Outras batalhas virão. Então Paulo traz essa consciência para essa igreja. Eu quero trazer isso para você neste momento, para que você entenda que Jesus, Ele cancelou todo escrito de dívida que constava como ordenança na minha e na sua vida. Ele removeu isso de nós, cravou numa cruz. E sabe o que Ele colocou depois no final? Ele disse assim: tudo está consumado. Eu quero dizer para você nessa hora que está nos assistindo aqui, com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo agindo em nós, com a nossa vida firmada e fortalecida em Deus, com certeza nós vamos conseguir vencer qualquer período difícil da nossa vida. Mas requer uma decisão e requer uma disciplina espiritual para vencer. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a religiosidade não vai vencer nada, mas a espiritualidade vai vencer. Porque diz aqui que no versículo 19: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Não queira vencer as armas, não queira vencer a batalha espiritual, as batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual hoje, que é muito forte, é muito grande. Não queira usar as tuas armas para vencer, porque as tuas armas, elas não têm poder para vencer a Satanás e aos seus anjos, mas as armas espirituais, sim, essa sim, você pode usufruir dela em todo o tempo para vencer toda a cilada do inimigo. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a tentação da quarentena, dentro daquilo que Paulo falou para a igreja de Colossenses. Queridos, é exatamente isso que nós precisamos entender. Jesus tem autoridade sobre todo principado e potestade, e Ele transferiu e deu essa autoridade para todos que estão aqui e para todos que estão assistindo agora. Deus tem transferido e dado a você autoridade sobre todo o principado e sobre todo o domínio do mal. E eu tenho certeza que nós já somos vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você seja ricamente abençoado neste momento. Nós vamos orar nesta hora.